capítulo 1, versículo de número 4. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta porção. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, por causa do pecado, nós vivemos em um mundo caído, um mundo quebrado, um mundo que é instável, sujeito a mudanças e a destruição. Nossa saúde, ela declina com o tempo, a beleza da juventude vai dando lugar às rugas da velhice. Algumas amizades, com o tempo, elas vão se desfazendo. Nossas finanças, elas estão sujeitas às mudanças repentinas, às vicissitudes desta vida. De modo, queridos, que nossa esperança, ela não pode residir nas coisas desta vida. Por isso, não podemos perder de vista que a nossa herança nos aguarda no céu. Essa herança, ela não é instável, ela não está sujeita ao tempo e nem aos efeitos destrutivos do pecado. Se não observe, os destinatários desta carta, a quem Pedro se dirige aqui, eles viviam suas vidas tranquilamente lá na Judéia, até que eles abraçaram a fé em Cristo, passaram a professar esta fé, e com isso veio as perseguições. Eles tiveram então que deixar as suas casas, eles tiveram então que deixar as suas cidades. Muitos foram rejeitados, desprezados pelos seus amigos, pelos seus parentes, sem falar no risco de morte que era real. E veja que o apóstolo Pedro, ele levando em consideração tudo isso, levando em consideração um momento difícil que aqueles irmãos estavam enfrentando, um momento instável, um momento complicado, ele então vai se dirigir a esses irmãos, ensinando que eles, enquanto forasteiros e peregrinos nesta vida, não podiam perder de vista a viva esperança que os aguardava no céu. Veja, a razão pela qual o apóstolo Pedro, ele faz aqui questão de mencionar nesses dois versículos, verso 3 e verso 4, esta herança, é justamente para trazer à memória daqueles leitores, daqueles primeiros destinatários, daqueles irmãos, e também a nós, que nós nunca podemos perder de vista que a nossa herança, ela está no céu. Veja, na nossa última meditação aqui, em 1 Pedro, nós tivemos a oportunidade de estudar o verso de número 3, onde o apóstolo Pedro disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Pedro, ele tratou aqui a respeito do fato de que nós, forasteiros, fomos regenerados para uma viva esperança. E aí agora no verso 4 ele vai dizer: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então veja, queridos, Pedro, ele
menciona a nossa viva esperança no versículo 3, e ele não se dá por satisfeito. Ele então passa a descrever esta viva esperança, que é a nossa herança em Cristo, no verso de número 4, dando ali características desta herança, dizendo que ela é incorruptível, que ela é sem mácula, imarcessível, que ela está reservada, que ela está nos céus. Então, queridos, eu gostaria de tratar a respeito deste versículo 4 nesta ocasião e destacar 3 pontos importantes. O primeiro deles são as características da herança dos forasteiros. Quais são as características da nossa herança? Veja, quando o apóstolo Pedro, ele menciona aqui as características da herança dos forasteiros, ele está buscando encorajar, fortalecer, animar os seus destinatários, para que eles não ficassem desencorajados por conta de tudo aquilo que eles estavam enfrentando. Todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a provação. Neste mundo, meus queridos, que nós sabemos, é cheio de lutas, de dificuldades, de provações. Ainda que você tenha a oportunidade de congregar em uma boa igreja, ainda que você tenha bons irmãos, mas você sabe que este mundo ele é caído e que você vai se deparar com sofrimentos, com lutas, com perseguições, com provações. Então Pedro aqui, queridos, ele fala justamente da nossa herança para nos animar, para nos confortar, para nos encorajar a permanecer firmes e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa herança que os forasteiros possuem, que era uma herança incorruptível, era uma herança imarcessível, uma herança sem mácula. E certamente, queridos, Pedro está aqui falando de uma herança diferente da herança que nós, de repente, podemos adquirir nesta vida. Uma herança apenas deste mundo. A herança que ele fala aqui é uma herança superior. Então, quais são as características que Pedro menciona da nossa herança? Primeiro, que ela é incorruptível, para uma herança incorruptível. A palavra que ele utiliza aqui, incorruptível, significa imperecível. Ou também poderia ser traduzida como imortal. É uma herança absolutamente segura, que nunca termina. Os tesouros deste mundo, eles são corruptíveis. A traça e a ferrugem corroem os tesouros deste mundo. Mas o tesouro que Deus tem para nós, lá no novo céu e na nova terra, na pátria celestial, ele é incorruptível. Toda a substância, meus queridos, que nós encontramos aqui neste mundo é corruptível. Tudo envelhece, tudo sofre corrosão, erosão, putrefação, mas a nossa herança, ela não sofrerá nenhum tipo de decadência, nunca perecerá, nem por dentro, nem por fora. Ela é incorruptível. Essa é a primeira característica da nossa herança. Mas a segunda característica que Pedro faz questão de mencionar aqui no verso 4 é que ela é uma herança sem mácula. A nossa herança, ela é sem mácula, ou seja, ela é imaculada. A palavra grega que é utilizada aqui é amiantos, que significa algo que não tem nenhum tipo de mancha. E o que Pedro está ensinando, meus queridos, portanto, é que a nossa herança, ela é livre de qualquer tipo de contaminação do pecado. No céu não pode entrar
absolutamente nada que seja maculado. Nenhuma mácula entrará no céu. Então, é um ambiente livre do pecado. É sem dúvida, meus queridos, um ambiente de perfeita pureza. Terceira característica da nossa herança, Pedro vai dizer, ainda no verso 4, que ela é uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. A palavra grega aqui é amarantos, é uma herança que não desbota. A ideia aqui é justamente essa, é uma herança cuja beleza ela não se esvai. A beleza dessa herança é interminável, ela sempre vai ser bela. É interessante porque quando nós construímos casas, e os homens constroem casas lindas, não é? Aqui nesta terra, pouco tempo depois é necessário que faça ali uma pintura, que faça ali um retoque, um reparo. E é interessante, queridos, porque de fato nós temos que consertar, porque as coisas elas se desgastam. Temos que periodicamente fazer uma reforma, porque nessa existência tudo está sujeito à lei da entropia, isto é, tudo se deteriora. Aqueles que são bonitos com o passar do tempo vão deixar de ser, mas não tem jeito, é assim mesmo. E alguns, não é, tentam ao seu próprio modo dar uma ajustada para ver se voltam ao que era antes, porque tudo se desgasta, meus queridos, aqui neste mundo. Mas veja, a herança que Deus tem para nós, ela tem essa característica, a beleza dela nunca precisará de nenhum retoque. Nos céus, as pessoas não vão precisar fazer plástica, porque a herança que receberemos de Deus é incorruptível, sem mácula, imarcessível, isto é a ideia de que ela não murcha, de que ela não enruga. Mas veja, queridos, essas são as três características da nossa herança que Pedro menciona aqui. Mas, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Pedro também menciona a condição atual da herança dos forasteiros. Qual é a condição atual da nossa herança? Veja que Pedro diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada. Reservada. O texto fala justamente desta condição da nossa herança, ela está reservada, ela está guardada. E é interessante, queridos, porque nós ainda não tomamos posse desta herança, porque ela está guardada por Deus. E veja algo que é importante: ninguém toca naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Ele reservou para nós, naquilo que Ele guardou para nós. Então ela está guardada, de modo que ninguém pode desfrutar do que é nosso. O que é nosso está nos aguardando. Veja, nenhum tribunal deste mundo pode transferir a nossa herança para outra pessoa. Nem Deus faz isso. Porque nosso Deus é um Deus que não muda, Ele é imutável. Então aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele disse que seria nosso, será nosso. Nossa herança está guardada em Cristo, e nada e nem ninguém pode tirá-la de nós, pode fazer com que venhamos a perdê-la. Veja,
os homens podem fazerem o que quiserem aqui conosco, mas eles não poderão tirar a nossa herança, a nossa verdadeira riqueza, que está guardadinha por Deus, esperando para que tomemos posse dela no dia determinado pelo Senhor. Então esta é a condição, ela está reservada, ela está guardada, essa herança. Terceiro lugar, também Pedro menciona aqui o local onde essa herança dos forasteiros está reservada, certo? E Pedro vai justamente mencionar aqui, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Ou seja, ela está guardada nos céus. É interessante, queridos, porque eu não sei se você é como eu, mas se você é como eu não gosto de perder coisas. E perder coisas que são de grande valor para nós é algo que é muito ruim. E a gente fica, então, muitas vezes pensando, se algo é muito precioso para mim, onde é que eu vou guardar isso? Tem gente que compra cofres, né? Cada dia mais você vai ver aí os cofres sendo criados e projetados com maior segurança possível, para que as pessoas possam colocar ali dentro coisas que para elas são preciosíssimas, para que ninguém roube aquilo que para ele é precioso, seja porque tem um valor financeiro, um valor sentimental, mas que tem valor para essa pessoa. Mas veja, queridos, nós sabemos que você pode guardar alguma coisa aqui neste mundo e você não tem a garantia de que aquilo ali vai ficar de fato lá. É algo incerto, é algo inseguro. Pode ser encontrado e algum dia alguém vai encontrar. Então é difícil guardar tesouros aqui. Mas onde é que nós poderíamos guardar esta herança? Onde é que Deus guardou a nossa herança? Não neste mundo. Nada aqui neste mundo é seguro. Os sistemas de segurança daqui deste mundo não são seguros. Os ladrões, eles escavam. Os ladrões, eles descobrem as senhas. Os ladrões, eles utilizam-se de instrumentos para arrombar, invadir e saquear. Então, não há nada aqui neste mundo que seja absolutamente seguro. Contudo, queridos, nós temos um tesouro que a palavra de Deus nos diz que está guardado em um local intransponível. O céu é um local elevado demais para que os homens possam atingi-lo. E aqueles homens e mulheres piedosos, santificados que lá estão, eles não vão colocar a mão naquilo que é nosso, porque eles já têm aquilo que é próprio deles lá. Então, o céu é um lugar santo demais para ladrões estarem lá. O céu é um lugar perfeito, meus queridos, para armazenarmos aquilo que realmente é precioso. O céu é um lugar perfeito para armazenarmos realmente aquilo que é precioso. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a nossa herança, ela está absolutamente imune aos desastres,
que poderiam acontecer, que podem acontecer aqui nesta vida, e também está completamente imune a qualquer um que possa roubá-la de nós, porque ela está bem guardada num local que é impossível de ladrões chegarem, no céu. E veja, queridos, nem Satanás, nem os anjos mais poderosos, eles podem tomar aquilo que é nosso, pegar aquilo que está guardado e reservado para nós. Isso é algo que nos consola, isso é algo que nos fortalece, isso é algo que nos encoraja, queridos, porque nós sabemos que aquilo que nós possuímos aqui nesta vida é algo que é passageiro, é algo que é instável. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Os nossos tesouros aqui desta terra, eles podem ser corroerem, eles podem ser roubados, mas o tesouro que nós temos está muito bem guardado por Deus no céu, esperando que nós possamos irmos lá desfrutar deles. Então isso é muito importante, queridos, nós entendermos. E eu gostaria então de trazer algumas aplicações destas verdades para o nosso coração. Primeiro, reavalie onde está a sua esperança. Reavalie onde está a sua esperança. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, deprimidos ou inseguros. Por quê? Porque as nossas esperanças estão postas justamente nas coisas instáveis desta vida, na condição financeira, na saúde, nos nossos relacionamentos, no reconhecimento das pessoas. Se você coloca a sua expectativa nessas coisas, a sua esperança nessas coisas, você vai viver angustiado, ansioso, inquieto, deprimido, porque tudo está sujeito à mudança. E se nós por um acaso idolatramos alguma dessas coisas deste mundo, nós vamos viver sim inquietos, ansiosos. Se a nossa esperança estiver no emprego, estiver na estabilidade financeira, estiver no sucesso nosso ou dos nossos filhos, veja, nós precisamos rogar a Deus que reoriente o nosso coração, que o coloque naquilo que realmente é a nossa herança, naquilo que está no céu. Nós precisamos disso, meus queridos. Nós precisamos pedir que o Senhor reoriente o nosso foco, porque pode acontecer de um cristão colocar o seu foco em demasia aqui neste mundo e sofrer pelas instabilidades desta vida, mas que nós possamos lembrar mais do céu, que nós possamos recordar onde está realmente a nossa herança, quais são as características desta nossa herança, que nós possamos realmente almejá-la. Segundo, não valorize demais aquilo que é passageiro. Veja, Pedro fala para pessoas que haviam perdido tudo por causa da sua fé: lares, segurança, reconhecimento. Ainda assim, Pedro os consola com o que ninguém poderia tirar deles, uma herança reservada no céu para eles. E veja, isso nos ensina, queridos, a não valorizarmos demais aquilo que é passageiro. Veja, há muitas coisas que são boas e que são legítimas e que nós trabalhamos para adquiri-las. Entretanto, queridos, essas coisas, elas não podem ser o foco das nossas vidas, porque elas são passageiras. E neste mundo, nós sabemos que nós estamos sujeitos às vicissitudes, às perdas, estamos sujeitos a desapontamentos,
Então, queridos, nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas, que nós possamos lembrar daquilo que realmente é a nossa herança e daquilo que ninguém pode tirar realmente de nós, que é o nosso verdadeiro tesouro. Como diz o Senhor Jesus, não é? Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Seu coração está nos tesouros desta vida, que são passageiros, ou nos tesouros celestiais. Terceiro, devemos enfrentar o envelhecimento com esperança. Veja, a nossa geração, ela idolatra a juventude e teme o envelhecimento. Então, você sabe, vivemos em um mundo que cultua a aparência, a força, a vitalidade. No entanto, queridos, para o cristão, o envelhecimento, ele não é um motivo de desespero, mas de esperança. A herança que nos aguarda, Pedro diz aqui, ela é imarcessível, ou seja, ela não murcha, ela não se deteriora, ela não se desbota com o tempo, em contraste com os nossos corpos que, com o passar do tempo, eles vão caindo, eles vão perdendo as suas forças. A nossa herança celestial, ela não corre esse risco. O apóstolo Paulo também nos ensina que o nosso homem exterior, por mais que ele se corrompa, mas o homem interior, ele se renova a cada dia. Então, mesmo que os cabelos embranqueçam, mesmo que o vigor físico decline, nós podemos continuar confiantes, pois nós sabemos que aquilo que Deus tem para nós é uma herança imarcessível, é um corpo glorificado, diferente desse que nós temos, um corpo que de fato ele não terá as consequências do pecado. Quarta aplicação, devemos desejar o céu por ser um lugar sem mácula. Veja, queridos, Pedro afirma que o céu, nossa herança, ela é sem mácula, ou seja, pura, santa, incontaminada. Isso nos revela algo precioso, queridos. O céu, ele não apenas será um local agradável, um local belo, mas é um local onde nós estaremos completamente livres do pecado. Ou seja, lá não vai haver inveja, orgulho, impureza, injustiça, dor. Lá nós estaremos livres tanto do poder do pecado, quanto da presença do pecado, quanto das consequências do pecado. Estaremos livres definitivamente do pecado. E quantas vezes, queridos, nós nos entristecemos neste mundo maculado pelo pecado, quando nós podemos perceber os danos causados pelo pecado na sociedade, nas famílias, na vida de indivíduos. O dano que o pecado causa mesmo dentro do nosso próprio coração. E veja, no céu isso não mais existirá. Nossos desejos serão perfeitamente puros, nossas motivações serão santas. Imagine viver em um ambiente onde tudo glorifica a Deus, sem conflitos, sem tentações, sem sofrimentos. Então, queridos, nós como cristãos, nós devemos desejar o céu, não simplesmente porque é um escape desse sofrimento, mas também porque é um local onde estaremos livres de uma vez por todas do pecado. Então, se nós queremos viver neste local, nós sabemos que aqueles que pertencem a Cristo, eles vão buscar se purificar desde aqui. Como nos diz João, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como ele é puro. Se nós queremos ir
habitar com aquele que é puro, no local puro, nós devemos sim buscar a santificação, a purificação das nossas vidas, desde já. O desejo por santificação começa aqui nas nossas vidas. E por último, queridos, devemos confiar na fidelidade de Deus, porque a nossa herança está guardada por Ele. Veja, Pedro usa aqui essa palavra reservada. Isso significa que a nossa herança está guardada, segura, protegida. Não protegida como os cofres aqui deste mundo, não protegida como os sistemas de segurança deste mundo, mas protegida de uma forma toda especial pelo nosso Deus, está guardada com Ele lá no céu, onde nenhum ladrão pode tocar, onde os efeitos corrosivos do pecado também não podem alcançar. Deus é o garantidor da nossa herança. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da nossa herança. Então isso, queridos, nos dá segurança, nos dá descanso, nos traz paz, vivendo em um mundo de incertezas, vivendo em um mundo onde as coisas hoje são de uma forma, mas amanhã podem ser de outra, vivendo em um mundo onde as coisas tendem a se corromperem, a se desgastarem, a mudarem. Nós temos uma herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada lá nos céus para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.